Olá, beleza? Tudo tranquilo? Tudo certo? Tudo show de bola? Hoje o foco da nossa aula é esse camaradinha bonito que você acabou de ver aí. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ou simplesmente Hegel. Esse camarada, meu velho, é um camarada que ele é o grande pai do idealismo, o grande pai da dialética, o maior difusor da dialética. E nós vamos hoje falar um pouquinho dele. É claro, para as questões do Enem, para as questões do vestibular, um Hegel de forma bastante tranquila e leve, para você poder matar suas questões no Enem no vestibular com tranquilidade. Antes disso, lembre-se, se inscreva no canal, assine o sininho de notificação, para você ficar ligado que sempre está acontecendo aqui no Isto é História. Show de bola? Bora lá? Vamos lá então ver quem que é o Friedrich Hegel. Bem, para começar a conversa, esse camarada, meu velho, é outro alemão, nasceu em Stuttgart em 1770. Com 18 anos, esse camarada, meu velho, já iniciou os estudos dele de teologia e de filosofia, iniciando a carreira acadêmica. A maioria imaginava que o Hegel iria acabar se tornando, meu velho, um pastor. O pai dele imaginava que ele iria se tornar um pastor. Mas acabou que não era a vocação real dele. A vocação que ele gostava mesmo era os estudos da filosofia, beleza? Esse camarada, após o pai morrer, ele vai conseguir herdar um patrimônio significativo que vai permitir que ele estude em tempo integral aquilo que ele realmente queria. Ele vai trabalhar como redator de jornal, vai trabalhar como professor particular, vai trabalhar em universidades na Alemanha até finalmente chegar na Universidade de Berlim. E vai morrer em 1831 de cólera, um surto de cólera, deixando 2 filhos para trás. Beleza? Bem, para a gente começar a ver Hegel ele tem alguns temas muito importantes que envolvem as questões. Por exemplo, a questão da verdade da história. Para Hegel, a verdade não é absoluta. Ao contrário, ela é dinâmica. Ela se modifica conforme a história da humanidade evolui. Segundo o filósofo, a história da humanidade está em constante progresso, se aperfeiçoando. Por isso, antigos valores e verdades tidos como certos e absolutos mudam conforme a humanidade progride. O que Kamata está querendo dizer é o seguinte: em cada momento histórico existe uma verdade para aquele momento histórico. Então, o que se tinha antigamente de verdade, de acordo com que a sociedade muda o seu padrão de pensamento, o seu padrão de comportamento, aquilo tende a aparecer sob uma nova forma. O tempo vai desgastando aquela verdade, vai corroendo e vai batendo para poder saber se aquela verdade realmente continua a existir. Isso não significa que tudo é relativo, né? A verdade ainda é o único, é a única dentro de um tempo determinado histórico. Contudo, essa verdade pode se mudar conforme mudam os fatores que a determinaram, mediante a evolução do pensamento humano, como eu acabei de dizer. Por exemplo, saca essa aí. Podemos pensar na escravidão. Antigamente, esse modelo econômico era tido como o melhor, o mais adequado, e que não existiria problema moral nem em escravizar as pessoas. Hoje, isso é inaceitável. Futuramente, pode surgir uma nova forma de economia e considerarmos inaceitável que durante séculos pessoas se sujeitaram a trabalhar para as outras em troca de um salário. O que o Kamata está querendo dizer? Que da mesma forma que tempos atrás aceitar o trabalho escravo era algo comum e para os dias de hoje o trabalho escravo é algo inaceitável, em tempos futuros a ideia das pessoas trabalharem para receber um salário também poderá parecer totalmente ultrapassada e retrógrada, tipo, como que aqueles caras daquela época se submetiam a trabalhar tantas horas para receber um salário mínimo ou uma ninharia de capital? Por que trocaram sua vida, sua existência, sua liberdade para se prender a um trabalho que quase sempre não é aquilo que o cara quer e que consome a maior parte da vida dele? E aí, meu velho, a dialética é o outro ponto alto. Esse talvez seja o que mais cai. E o que seria a dialética? A realidade histórica avança, segundo Hegel, através de uma dialética formada por tese, antitese e síntese. O que seria essa tese, essa antitese e essa síntese? Bem, a tese é a posição que você assume nesse momento, que você defende. A antítese seria a posição contrária àquilo que você defende. E do embate e da discussão entre a tese e a antitese, você teria a síntese, que é o resultado do embate entre essas duas opções. Quando se forma uma terceira via, que não é nem a primeira e nem a segunda, sacou? Mas algo novo, que abarca as duas anteriores e resolve aquela questão. Então eu tenho uma ideia, você discorda da minha ideia, o embate entre a minha ideia, a tese, e a sua contrária, que é a antitese, surge uma nova ideia. E o detalhe mais interessante,
que após o embate da tese e da antitese, você tem a formação de uma síntese. Essa síntese, que é a colisão das duas, se torna uma nova tese. Surgirá uma nova antítese. E daí surgirá uma nova síntese. Essa síntese se tornará tese novamente. Existirá o contrário a ela, irá haver o embate entre as duas e uma nova síntese surgirá. Então, é um embate entre tese e antitese para se formar uma síntese de forma constante e contínua, sem parar. E aí, se você dá uma olhadinha, olha nesse exemplo. A tese. A escravidão é a única forma de termos uma economia sustentável. A antítese. A escravidão é um desrespeito aos direitos humanos. E a síntese. O trabalho assalariado como uma solução para manter a economia, tendo que cada empregado decide se quer ou não trabalhar pelo valor que é pago pelo seu esforço. Beleza? Um outro ponto é a questão a respeito do espírito absoluto. E com relação ao espírito absoluto, não vá você imaginar que é espírito com relação à alma, a coisas da religião ou do além. Não, o espírito, segundo Hegel, é o conhecimento, sacou? É a autoconsciência, é a nossa mente funcionando. Então, se você for dar uma olhadinha, olha só o que vai acontecer. Para Hegel, tudo é espírito absoluto. A realidade é o movimento desse espírito na busca da consciência plena em si mesmo. As mudanças na história são manifestações do espírito absoluto, que busca a plenitude. Ele quer passar do conhecimento ilimitado, do finito, ao conhecimento ilimitado e infinito. O espírito absoluto, de novo, olha a questão da dialética, seria a síntese entre o espírito subjetivo, que é a subjetividade do indivíduo, e o espírito objetivo, que é a objetividade do coletivo. Por isso, o espírito absoluto é a autoconsciência. E como que a gente pode entender isso? Bem, ele vai dividir, o Hegel, a ideia do espírito em três fases. Primeiro, você tem o espírito em si. O espírito em si é quando você passa a ter a percepção da sua própria existência, percepção individual de que existimos. Desde que nascemos, nós começamos a tomar ideia do que nós somos. Passamos a saber mexer no nosso próprio corpo, tomamos consciência do que nós somos, o que nós podemos fazer. A próxima fase é aquela que você deixa de pensar só em você e só no seu próprio conhecimento, para você ter o conhecimento dos outros. É o espírito em outros. E como seria esse espírito em outros? A consciência de que existem outras pessoas que vivem como a gente. Então, primeiro, você se enxerga enquanto indivíduo e se conhece. Depois que você se enxerga enquanto indivíduo e se conhece, percebe que conhecer somente você mesmo e viver sozinho é algo difícil. E aí você passa a ter a consciência de que outros indivíduos como você vivem ao seu redor. Então, é a consciência em que vivemos em uma sociedade. Você passa a reconhecer o outro. E o mais legal é a terceira fase, o ser para si, o espírito absoluto. É a consciência que nos permite viver em harmonia em sociedade através da nossa razão. Então, para Hegel, no momento que isso acontecer, vai ser o ápice, o alcance da razão plena. Então, se observa que tem de novo a dialética. O espírito em si é a tese. Eu me conheço. Eu sei que eu existo. Eu tenho percepção de mim. A outra coisa é a antítese. As outras pessoas. Quando eu passar a reconhecer a minha existência e perceber que as outras pessoas também têm a delas, o embate entre o meu e os dos outros forma a sociedade que nós vivemos de forma harmônica. De novo, é uma dialética. Uma tese, uma antitese e a síntese, que é a vivência na sociedade. E quando nós passarmos a nos reconhecer, quando nós passarmos a reconhecermos os outros e vivermos sozinhos e também em comunidade, eis o que é o ápice, eis o que é a coletividade, eis o que é a razão suprema. Show de bola? E, para a gente dar mais uma olhadinha, olha essa ideia da dialética do senhor e do escravo, como que ela é interessante para você entender como que a dialética manda no mundo hegeliano. O senhor é aquele que manda, o servo, aquele que obedece. Contudo, o poder do senhor sobre o servo só existe enquanto o servo assume a subserviência. A partir do momento em que o servo para de obedecer ao senhor, o senhor perde o poder para o servo. Nesse momento, o servo se torna senhor, porque é ele que decide se obedece ou não. E o senhor se torna servo, porque ele fica dependente da ação ou não do seu ex-subordinado. Por exemplo, olha só essa ideia. Se em uma fábrica todos os empregados pararem de trabalhar, o dono da fábrica não tem condições de tocar o trabalho sozinho.
Logo, no fundo, o dono da fábrica é que depende do trabalho dos empregados, e não os empregados que dependem do patrão. Então você observa que mesmo no momento que você acha que você tem uma posição de domínio em relação ao outro, você tem que saber que o outro também exerce domínio sobre você. De novo, uma tese, uma antitese e a síntese. A tese é eu imaginar que eu mando. A antitese é o cara falar, não, você não manda, eu tenho poder. E a síntese é você imaginar que você depende dele e ele depende de você. Aí, ó, você tem uma outra ideia. Com relação ao conhecimento, é a mesma coisa. Uma ideia só se torna dominante quando ela consegue convencer uma série de consciências a aceitá-la. Depois que esse processo ocorre, essa ideia dominante se torna dependente das demais consciências para mantê-la viva. A partir do momento em que as consciências deixam de acreditar naquela ideia, ela vai se esvaindo, perdendo seu poder. Ela passa de senhora para serva, porque não tem como se manter sozinha. Então, existe um grau de dependência. Mesmo naquele que acha que é o senhor e que manda, observa que, para ele ser o senhor e mandar, ele depende daquele escravo. E se aquele escravo não realizar a função dele e se submeter àquele senhor, o senhor não é mais senhor. Show de bola? E aí, meu camarada, com relação à estética, o que é que nós temos? Seguindo o pensamento principal, a mesma ideia da dialética. A noção de beleza para Hegel também é uma construção histórica. Logo, beleza não é objetiva, é um valor absoluto e imutável, nem subjetiva, dependente de cada indivíduo. A beleza é aquilo que a sociedade, naquele momento, defende como belo. Os atributos escolhidos são escolhidos porque aquela sociedade passou a valorizar certos atributos e não outros, e por motivos diversos. Assim, para algo ser belo, é preciso se adequar aos tributos escolhidos pela sociedade. Exemplo: imagina que na Idade Média, por exemplo, o padrão de beleza eram de mulheres mais gordinhas. O padrão de beleza hoje é diferente. Voltamos ao nosso primeiro slide, a nossa primeira tela. Cada momento histórico tem uma verdade. Então, o que era belo, o que era tido como verdade da beleza e da estética na Idade Média, eram mulheres mais gordinhas, mais cheinhas. E nesse momento histórico, para a nossa sociedade, para o nosso conhecimento, para o nosso tempo, o tal do Geist, né? O espírito do tempo, Zeitgeist, né? Esse momento é um momento que nos apresenta uma realidade de uma estética e de uma beleza diferenciada. Eis o autor da Fenomenologia do Espírito, o camarada da dialética, aquele que o indivíduo tem que enxergar-se a si, depois enxergar a coletividade e enxergar o Estado como um todo. Show de bola? Eis as principais ideias do Hegel. Espero que os senhores tenham gostado e espero que ajude. Até mais. Beijo para vocês. Tchau. Show de bola, galera. Massa. Adeus. Tchucu, tchucu, tchucu. Falou. Show de bolas, show de bolas, show de bolas. Bora lá. Adiós, muchachos, companheiros e amigos.